haverá luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não. Mais do que uma canção, esse é o nosso testemunho. Ele está conosco, sim. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Senhor, meu amigo, tá me ouvindo aí? Senhor, tô ouvindo? Oh, tô sim. Esperando, Davi. Aí. Aí sim. Olha aí. Vamos lá. Estamos ao vivo já? Tá. Já estamos no ar. Graça e paz, irmãos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Dá para ouvir tudo bem aí, né? Que tá ok pra mim. Vocês estão me ouvindo bem então aí? Beleza. Tá tudo tranquilo. Tô só me ajeitando aqui, não sou acostumado com essas tecnologias, não tem um cenário bonito igual os senhores aqui, mas... Não, aqui é tudo chroma key, fica tranquilo. É tudo chroma key. Rapaz, graças a Deus, né? Que a gente tem um tempo para falar hoje desse assunto que tá sendo tão difundido, né? Tem sido, acho que, começado a falar, e vamos gastar um tempo hoje aos irmãos, né? Nós estamos ao vivo aí pelo Facebook, pelas páginas. Eu vou compartilhar aqui. Eu vou pedir para o Valdeir aí se apresentar, né? Para quem não conhece ainda, que vai estar aí na live. E depois o irmão Lucas Mateus. E enquanto isso, eu vou compartilhando aqui. Amém? Amém. Bora lá. Amém. Então vamos lá. Pai do Senhor,
Boa noite a todos. Para quem me conhece, meu nome é Valdeir, eu moro aqui em Santo Anastácio, sirvo a Cristo aqui, sou o esposo da Jaqueline, mês que vem fará 17 anos de casado, pai de família, ministro do Evangelho, e Deus tem nos dado a graça aí de a gente estar desenvolvendo um trabalho de masculinidade bíblica, né? Eu estou desenvolvendo um seminário chamado Homens Fiéis, né? E o Senhor já tem confirmado neste trabalho, a gente tem algum material aí que está rodando, pastor Davi é o artista da capa, será o artista final, vai rodar pela editora do pastor Davi aí, e nós estamos aí, irmão, pela graça de Deus, investindo nesse ministério, né? Em rápidas palavras, como o Davi falou, ultimamente tem se falado, né, sobre masculinidade bíblica, mas durante muitos anos não se falou, né? As igrejas não tocavam nesse assunto, era como se fosse um tabu, ainda que às vezes tinha algum trabalho de homem, era mais voltado para o lado do louvor, um trabalho evangelístico, né? E o que a gente vai falar aqui é sobre caráter, paternidade, como o Davi falou na chamada que eu estava ouvindo ali, sobre esse sacerdote. E eu louvo a Deus por essa oportunidade e estou muito bem acompanhado aqui. Amém. Lucas. Opa. Quem és tu? Eu sou o Lucas Mateus, né? Eu sou aqui de Brasilândia, Mato Grosso do Sul, né? Eu sou presbítero aqui na nossa igreja local, né? Assembleia de Deus Madureira. Além de presbítero, eu sou o secretário da igreja, o professor da escola dominical e o líder de jovens. Quase tudo, né? Faço um pouquinho de cada coisa. Amém. E tô aqui hoje, né? Para a gente conversar, bater um papo. Acredito que eu vou aprender muito, né? Tô aqui eu também acredito. Tô aqui. Eu sou a voz da teoria aqui, né? E os senhores é a voz da prática, né? É a vivência mesmo. Tive contato, né? Sempre conversei muito com o Valdir nessa questão de masculinidade bíblica, né? O que é um padrão de um homem cristão, né? De se portar, né? Varonilmente, né? E Sim. Qual que é o papel do homem, né? Na família, na igreja, na sociedade. E tô aqui. E acredito que é isso mesmo, né? Tem muito que apresentar, não. Até que tem, né? Pode falar, cidadão. Ô, pastor, antes do senhor continuar, né? O senhor que é o mediador. Aliás, obrigado, pastor Davi, por abrir o espaço aqui na mesa, esse espaço, canal de comunicação aí que o senhor tem desenvolvido, né? Amém. E o senhor tem falado com esse pastor abençoado aí, pastor Elton, pastor Rashid, sobre outros temas, né? Princípio de honra. E hoje eu fico feliz por você abrir esse espaço para a gente poder falar aqui sobre masculinidade, né? Só queria fazer um comentário que o Lucas falou algo interessante. Ele falou assim, que talvez ele ficaria na técnica, né? A gente na prática, porque masculinidade, boa parte já remete ao pai de família. Mas é isso que é o interessante da masculinidade, né? Ela já tem que preparar o homem desde menino, né? O cara solteiro também, né? E o que é interessante do Lucas Mateus estar aqui? Há muitos anos eu me interessava sobre o assunto e não tinha com quem conversar. E o Lucas foi o primeiro que a gente começou a conversar sobre isso, né? Eu peguei até aqui, ó, esse livro aqui, ó, você lembra? Esse foi o primeiro livro que a gente começou a conversar sobre, né? O primeiro livro que eu li foi esse daqui, ó, O Homem Bíblico. É um livro muito bom do Stuart Scott, e justamente ele fala do caráter do homem solteiro, né? E do homem casado. E o Lucas Mateus me emprestou esse livro, eu devorei ele, eu acho que em 2 dias, e de lá para cá eu só venho alimentando essa vontade. Então é importante aqui do ponto de partida a gente falar isso. Estamos aqui em pessoas distintas, né? Em níveis diferentes aí da vida, isso que é interessante. Por exemplo, o Lucas é solteiro, mas já está namorando e futuramente vai casar. Eu já sou casado. O pastor Davi também já é casado, mas o pastor Davi, ele é ministro. Ele já pastoreia há o quê? Uns 12, 14 anos, pastor? Uns 13 anos. 13 anos, né? Então, quer dizer, né? Já é a visão do outro lado, né? Então, acho que por isso aí vai ficar legal o nosso bate-papo nessa noite. Vai sim. Pode seguir, pastor. Pode falar, Lucas. Lucas. Posso fazer um comentário rapidão? Pode. É bem interessante isso daí,
que o Valdir comentou, eu ia falar um pouco mais para frente, mas vamos pegar o gancho. Às vezes, quando a gente fala, né, sobre questão de masculinidade, assim como ele disse, né, a gente vai muito sobre um ponto de vista que tem que ser pai de família, né, tem que ter criado 5 filhos, né, 3 netos e assim por diante, né, para ter a voz da experiência, né. Mas se a gente for analisar, o próprio pastor Douglas Wilson fala, né, que a masculinidade bíblica e cristã, né, ela começa quando a gente ensina desde a criança, né, a ser justamente aquilo que a gente aprende a ser com Cristo, né, que é servir, né. Então, acho que se a gente fosse dar um pontapé de servir, de partida aqui, né, sobre o que é uma masculinidade bíblica, né, a gente tem que partir do ponto sempre que uma masculinidade bíblica, ela está pautada no serviço, né, no servir, no proteger, no amar, e isso daí tem que ser ensinado quando criança, né, isso daí tem que ter como base, né, enraizado, né. Nós estávamos... interrompi. Não, mas pode, era isso mesmo. Nós estávamos numa mesa também sábado, né? O Valdir esteve ministrando em Presidente Epitácio. Nós estávamos numa mesa e nós até falamos algo a respeito. Falamos muito a respeito de masculinidade, aliás, que era até o tema do evento. Mas, assim, algo que a gente está conversando aqui, e o Lucas falou aqui agora, os irmãos me ouvem bem, né? Ouvindo bem, perfeitamente. Ouvindo bem. Uma coisa que o Lucas falou aqui agora, que sim, que as pessoas às vezes têm um padrão de masculinidade, né? Aquele homem que já construiu uma família, que já tem um núcleo familiar, que já criou tantos filhos e tem netos. Eu acho que é justamente o contrário, né? Porque a masculinidade não é o estado final, né? Mas é o início da vida de um homem, porque a masculinidade fala do que é masculino, né? Não de uma capacidade que alguém possa fazer. E nesse ponto nós falávamos sábado, que pouco se falou sobre masculinidade, eu acho que no tempo passado, agora nós estamos falando mais sobre isso. E muito do que nós ouvimos, talvez, no passado, não era necessariamente sobre o modelo da masculinidade, né? Não era o modelo só da masculinidade, mas era o estereótipo que muitas vezes criava-se ligação com a rabugice, com a truculência, com o cara ser troglodita. O cara tem que ser homem ali, e aí homem a gente não chora. Homem não chora, é coisa de homem, e hoje eu estava até, sempre quando eu vou trocar ideia aqui, eu sempre gasto uma parte do dia ouvindo, meditando em alguma coisa, e hoje eu estava ouvindo justamente o pastor Anderson Silva falando alguma coisa, e ele dizia isso, né, a masculinidade, ela tem as suas... ela tem o seu fundamento, né? Ela tem o seu fundamento, mas tem suas variantes, né? Certo. E aí, nesse ponto, hoje, talvez eu vou conduzir bem menos, eu vou talvez mais fazer pergunta, mas o cara que vai conversar e puxar mais o assunto com a gente aqui é o Valdeir, que o projeto é dele. Então, assim, é interessante que o Lucas falou assim, eu faço um pouco de tudo, né? E acaba que a gente que pastoreia, que auxilia também, a gente é clínico geral. Então, existem assuntos que eu sou mais específico. Então, nisso aqui eu tenho noções gerais, mas o especialista aqui é Valdeir César e Lucas Mateus. E aí nós vamos conversando aqui. Ok? E aí o Valdeir me deu aqui, Valdeir, deixa eu pegar uma colinha aqui para a gente falar de um primeiro princípio. Você quer lançar um fundamento? Você quer lançar uma ideia primeiro? Vamos lá. Então, já que vocês, inclusive, já colocaram esteio no assunto, vamos falar, afinal, o que é a masculinidade bíblica, né? Em rápidas palavras, eu vou comentar aqui um pouco do meu entendimento, aí, em seguida, Lucas Mateus e o pastor Davi já fala, né? Primeiro, masculinidade, né? Vem da palavra ali, másculo, né? Quer dizer viril, quer dizer macho, ou seja, quer dizer homem, né? Então, masculinidade é relativo ao sexo masculino. Então, por isso, masculinidade.
E o que viria a ser uma masculinidade bíblica seria o padrão comportamental a qual Deus nos direciona pela sua escritura, né? Os nossos deveres e direitos. A Bíblia é a base. E o padrão de hombridade é ser semelhante a Cristo, né? Biblicamente aqui, a gente pode falar isso sobre masculinidade bíblica, né? É a somatória do código da Bíblia, dos valores, os nossos deveres, os nossos direitos, né? A Bíblia, ela é o padrão da masculinidade bíblica, como já se diz. Por que eu estou dizendo isso? Vocês falaram uma coisa bem interessante. Homem não chora, homem fala. Se a gente pegar uma prancheta e sair na rua e separar uma pessoa e perguntar assim, o que é um homem para você? Dependendo da pessoa, ela vai falar assim, homem para mim é pegador, né? É o cara que pega um monte de mulher. Não, homem para mim é o cara que não leva desaforo para casa, né? Homem para mim é o cara que é brigão. Se fechou ele no trânsito, o bicho pega. Ele fecha, já desce com o macaco do carro. Então, quer dizer, são estereotipos seculares, né? De truculência. E, às vezes, como os irmãos falou, há uma confusão. Quando a gente começa a falar e abordar sobre masculinidade bíblica, alguém acha que a gente está falando sobre machismo, né? Sobre o homem subjugar a mulher, sobre o homem ser melhor do que a mulher, homem não chora, homem é casca grossa, e não é isso. A gente vê na Bíblia que o nosso padrão comportamental é a Bíblia, e o nosso exemplo maior tem que ser Cristo. Sim. Cristo foi muito homem e mesmo assim ele chorou, né? Não é o que está lá em João 11, quando ele vai recitar Lázaro, né? Versículo 35, Jesus chorou. Mas é também igual o pastor Jack fala, né, o Lucas? O homem chora, mas não choraminga. Exato. Que a gente vive hoje, né? Os dois mimimi, extremos. Geração mimimi. E, inclusive, agora eu vou passar a bola para o Davi, em alto estilo, falando sobre masculinidade. Os homens perderam a masculinidade, Davi, e uma da porta de entrada é o estilo de adoração, falando agora das 4 linhas da igreja, né? Sim. Por que é o estilo de adoração? A gente aprende, e verdade que a igreja é a noiva, não é isso? É a noiva e Jesus é o noivo. Só que ela é a noiva de uma forma simbólica, mas nós somos o corpo de Cristo. E alguém entendeu esse ser noiva, o ser afeminado, e você vê na letra dos louvor, os caras tal, não sei o quê, eu quero subir no teu colo, Jesus, quero não sei o quê, tal. Então, há uma confusão do que é masculinidade dos dois extremos, né? Ou o cara, ele acha que é ser truculento, bravo, brigão, ou o cara, ele é o chamado, eu mandei até algo pro Lucas hoje, o chamado feminista, né? Tem homem que é feminista hoje. Ele abre mão dos direitos, e a gente vai falar disso mais para frente. Então, vou pontuar aqui para passar a bola para vocês. A masculinidade, ela é os direitos e os deveres que estão na Bíblia. Por quê, irmãos? Eu conversava com o Davi sábado nessa mesa que a gente estava, com o pastor Tiago Amaral ali da Metodista de Epitácio, os irmãos da banda que acompanham o Davi. A gente falava o seguinte, minha ideia, numa casa, 90% dos problemas familiares, Lucas, é culpa do homem. Como Verdade. Culpa do homem? É uma masculinidade equivocada, errada, mesmo dentro do cristianismo. É os chamados homininos, né? Igual o pastor Davi falou, você falou, só se for pai de 5 filhos e sofrer, e for casado, que é homem, que faz masculinidade. Não, esse é justamente o problema. Os pais criam os filhos como menino, e falam assim, quando casar, vira homem. E não vai virar, cara. Esse que é o pensamento errado, né? Já viu? Tem menino, cara, de 24 anos, que a mãe cospe assim, ó, e fala que vem cá para tirar a sujeirinha daqui, o neném vai sair. Ô, irmão, é sério, irmão, o cara já faz barba, e a mãe, meu nenenzinho, vem aqui, limpa com o cuspinho aqui ainda para tirar, e o cara sai. Irmão, quando casar, esse cara não vai ser homem, irmão. Dá risada na cabeça. O pastor Jack fala que é uma geração de homens criados pela mãe, né? Não, que o negócio é sério, rapaz. Eu tenho que rir, vai rir ou vai chorar, não é possível.
A masculinidade, irmão, ela tem que ser, né, Lucas, gradativa. Já vou passar a bola já para um de vocês dois. Ela tem que ser gradativa de acordo com a idade. Por isso que as pessoas, às vezes, chamam a gente de radical. E, por exemplo, eu tenho um menino, né? O pastor Davi também é pai de 2 meninos. Eu tenho um menino que vai fazer 11 anos esse ano. Eu nunca deixei ele brincar com boneca. Porque quando é muito criança, naquela tenridade, que até a psicologia fala que é uma folha branca, ele não sabe distinguir. Então, a bonequinha está lá jogada, para ele é um brinquedo. É ali que já começa a masculinidade. Você fala, não, menino brinca com bola, menino brinca com carrinho. Aí você vai ensinando gradativamente, de acordo com a idade. Por quê? Se deixar o camarada com 28, 30 anos sair de casa para dizer assim, agora vai virar homem. Não dá certo. Já vi mulher se decepcionar, casou, é um menino, eu tenho que cuidar dele. Ele faz da mulher uma mulher que ele toma conta. Mas, bom, vou acabar entrando em outros assuntos. Para mim, masculinidade é isso. É viver o padrão bíblico do que Deus direcionou para a gente. Deus nos direcionou como ser homem, pai, filho, marido, amante, provedor. Tudo isso tem aí. Você que está chegando aí agora, fica aí, que até essa parte de sexualidade, que é um compromisso do homem, a gente vai falar aí. Essa é a minha parte. Eu acho que a gente pode lançar aqui já uma distinção, talvez o Lucas nos ajude nisso, da gente fazer essa distinção aqui, né? O Valdir citou aí, mas vamos fazer uma distinção talvez mais clara para falarmos sobre a diferença, por exemplo, entre a masculinidade, o princípio da masculinidade e o machismo. Sim. Não é? Então, a Bíblia fala que Deus criou macho e fêmea, né? Criou Sim. Homem e mulher, né? E muita gente confunde muito machismo com macheza, né? Ou seja, o fato de ser macho, ser homem, né? O machismo, ele tá geralmente relacionado, né? Quando as pessoas pensam naquele brutamontes, né? Aquele, como o Valdir falou, que se buzinar no trânsito já levanta do carro caçando briga, querendo bater em todo mundo e tudo mais. Mas, no caso, o que Deus espera da gente, né, o padrão de masculinidade que Jesus nos ensina, não é o machista, né, não é o opressor, não é o cara que impõe regras, que dita regras, o ditador da casa, né, mas sim o macheza, né, ou seja, de ser firme, né, de ser viril, né, de ter uma, como que eu posso dizer, de ter firmeza naquilo que faz, né, de ser uma liderança que inspira no fato que a mulher, né, que a esposa, que os filhos, né, tenham firmeza em saber que o meu pai, né, meu pai eu posso confiar, é que nem criança quando aprende a andar de bicicleta, né, que o pai tira uma rodinha e fala assim, vem cá, meu filho, e às vezes ele fica com medo e fala, não, mas pode vir, pode confiar no papai, né, não é assim que acontece? Então, o que Deus espera da gente é essa firmeza, né? É essa macheza, né? É essa firmeza em saber que você é o provedor, que você é o líder e saber que isso seja transparente, né? De maneira que em nenhum momento se tenha dúvidas, né? Que não se tenha dúvidas que o meu pai, né? Que o meu filho, né? Tenha dúvidas que eu vou manter, que eu vou suprir, e a minha esposa da mesma forma. Então, acho que um princípio básico para a gente fazer essa distinção seria esse, né? É interessante quando a gente fala... Pode falar. Não, é só uma coisa que eu queria falar, pastor Davi, só dentro, que o senhor falou o senhor falou da necessidade de distinguir, né, o machismo da masculinidade, que na realidade é assim, a masculinidade, ela torna o homem melhor em todos os aspectos. Talvez alguma mulher fale assim, mas o que meu marido tem que ver com essas coisas de masculinidade? É para ele melhorar. A masculinidade bíblica, o padrão bíblico ensina que esse cara tem que ser apaixonado por essa mulher. Entendeu? Porque às vezes a mulher se assusta. Mas que história é essa agora, meu marido? É clube do bolinha, masculinidade bíblica, isso não existe, é divisão. Não. É um padrão bíblico, é uma doutrina, é um ensino que está na Bíblia, não é nada inventado, né? É só sistematizado as doutrinas para o homem,
para que ele seja um homem completamente fiel à esposa, fiel aos filhos. O padrão bíblico é esse, que é o contrário do secular, que é o pegador, que é o catador, etc. e tal. Então, se a mulher bem soubesse, ela incentivaria o seu marido a masculinidade bíblica. Por quê, pastor Davi? O negócio está feio, irmão. O poste está mijando no cachorro. Está tudo invertido. Vocês viram que esse negócio de ideologia de gênero... Ô, Lucas, você falou uma coisa interessante. Nós já nascemos macho, não é isso? Está lá em Gênesis 1:27, né? Macho e fêmea os criou. Até isso, pastor Davi, estão querendo tirar do homem, né? Tem projetos tramitando aí para a certidão de nascimento da criança, o sexo ficar em aberto. Vocês já viram isso daí? Para quando a criança tiver a idade, sim, ela vai decidir que tipo de sexo que ela... Gente, que absurdo é esse? Que ponto que está chegando? Então, urge, necessita, já passou do tempo, da igreja de Deus, que tem o Espírito Santo, que tem a palavra, que tem a inteligência, que tem o conhecimento, né? Colocar as coisas então, nos trilhos. E começa por dentro de casa. Pode falar. Eu acho que foram assuntos assim que foram bem deixados de lado, na verdade, pela igreja, né? A gente se preocupou muito em ganhar vida, nos preocupamos muito em fazer eventos, nos preocupamos muito em encher a igreja, e é uma falha que nós, os pastores, cometemos, muitas das vezes, de não saber instruir, né? Verdade. Nós falamos de uma situação sábado, que justamente disso, muitas das vezes, nós, os pastores, porque aqui eu tô representando os pastores, tem um representando os evangelistas, um representando os presbíteros, mas nós, enquanto pastores, não nos preparamos adequadamente, por exemplo, para ensinar o homem a ser homem no padrão bíblico, não é? E até porque, muitas das vezes, o padrão que nós, pastores, estamos vivendo está longe do padrão bíblico. Exato. Né? Então, esta é a grande dificuldade. Né? Então, posso fazer um comentário depois? Pode sim, pode fazer agora. Opa, eu aproveitar esse gancho que o Valdir e o senhor falou, né, de que em casa, né, às vezes a gente olha, né, fala assim, eu sou presbítero, o Valdir é evangelista, o senhor pastor é pastor, né, às vezes a gente se esquece das nossas prioridades, né. O papel da masculinidade, às vezes fala assim, não, mas minha prioridade tem que ser a igreja, minha prioridade tem que ir lá chegar mais cedo, abrir a porta, né, receber os irmãos, mas se tem uma coisa que muitas vezes a gente peca, é no fato de, eu futuramente, digo por mim futuramente, e os irmãos também, o fato de às vezes não se preocupar com a louça suja na pia, deixar, às vezes, a nossas esposas, né, sobrecarregadas, se preocupar, definir outras prioridades, né, mas eu acho que era o próprio, não me recordo agora quem que era o pastor, mas eu acho que era o que morreu recentemente agora, há alguns anos, esqueci agora o nome do pastor. Não, mas era norte-americano também. Ele falava que antes da gente pregar, né, antes da gente preparar os nossos sermões, a gente tem que cuidar das nossas esposas, né? Então, assim, o fato de que nós temos cargos eclesiásticos, né, em geral, isso não impede também a gente de começar por dentro de casa. A gente vê, por exemplo, que é tão importante, vocês podem aí falar com mais precisão que eu, quando Davi está ali na beira da morte, né, que ele vai dar um conselho para Salomão, ele falou que seja homem, né, meu filho. Então, assim, o que a gente deve ensinar aos nossos filhos, seja ele pequeno, grande, e ter uma base, desde criança ele ter um padrão de masculinidade dentro de casa, ele ter alguém que se inspira, em que olhe e fale assim, nossa, eu tenho que ser igual ao meu pai, né? Eu acredito ali que Salomão poderia olhar para o pai dele e dizer assim, não, esse aqui é o padrão que eu tenho que seguir, né? E buscando sempre a Deus, né? Fala, olha, seja homem, né? E busque a Deus. Acho que isso está lá em 2 Reis, se não me falha a memória. O machismo, então, só para mim raciocinar com os irmãos,
O machismo é a deturpação da masculinidade. A gente pode definir assim. Pode. Né? Deus tem um padrão de masculinidade, de ideal para o homem, né? E Satanás tornou isso de maneira deturpada, transformou aí em machismo, né? Tem mais alguma coisa a respeito desse início, Valdeir, que você quer agregar com a gente? Só um complemento aí ao que o Lucas Mateus falou. Sim. E ao senhor, que isso que ele falou é bem nítido, né? Eu falo muito isso sempre nos meus ensinamentos, nas ministrações, aonde eu vou, que é o tripé da vida cristã. Que primeiro é Deus, né? Depois é a família, depois que vem a obra, né? Muitos casamentos estão indo buraco abaixo, sendo destruído, justamente porque o cara está negligenciando a sua família. Igual o Lucas Mateus falou, não, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que fazer... Primeiramente é a família. Isso é tão importante, se for possível, mais para frente a gente lê o texto, lá perto do final, que Pedro fala, coabitai, habitem, morem, convivam junto com vossas mulheres, com entendimento, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, o que acontece, pastor Davi? O cara está lá no púlpito no domingo, gritando, rodando, com aquela eloquência, aquela protuberância, aqueles trejeitos de pregador, só que em casa ele xingou a mulher, gritou, agrediu, empurrou, deixou faltar, não deu carinho, não deu atenção. E no meio pentecostal, é bom que a gente está falando sobre isso agora, durante muito tempo tudo foi acreditado ao diabo. Se tem um cara que ganhou crédito, foi o diabo, sem fazer nada, né? Porque é problemas de relacionamento interpessoais, o cara mal resolvido, o cara casou, o cara quer mandar, etc e tal. Aí entra e sai o que o pastor Davi falou. A macheza, o machismo exacerbado está deturpando a masculinidade bíblica. E um exemplo rapidinho, cabal, que o pastor Davi já até falou para a live, que eu vejo, sabe qual que é? Os filhos de Eli, Ofni e Fidéias. Eles eram sacerdotes, eles tinham o ministério de Deus, e ao invés de eles desempenhar uma masculinidade bíblica, eles desempenharam uma macheza. Qual que é a macheza? Vou passar o rodo geral, vou pegar todas as menininhas. E foi, que foi. Aconteceu. Morreu. Por enquanto tá bom, chefe. Não é? Deixa eu pegar aqui, eu acabei tirando aqui para compartilhar. A questão da hombridade a gente consegue encaixar aqui, né? Sim. É interessante porque até você tinha falado aqui no começo da questão do culto, da adoração. Sim. Porque essa fragmentação, essa deturpação do caráter da masculinidade, ela tem afetado tão grandemente que né, que ela adentrou no culto, ela adentrou no evangelho que é pregado de hoje em dia, né, e ela conseguiu entrar na adoração. Sim. Né? Então, hoje a gente tem esse desafio grande, porque a igreja é feita de pessoas. E essas pessoas vêm para a igreja já com esses... eu não sei se eu posso dizer com esses traumas, mas com esses problemas, né? Com essas dificuldades. E isso a gente tem o reflexo que nós três somos pregadores também, e pregamos com frequência, e a gente tem aí acesso a muita coisa. A gente tem visto o quanto que a falta do como é que eu uso a expressão aqui, do cabra macho mesmo, para pregar e para adorar e para cultuar, tem deturpado o culto, a adoração, de maneira difícil, né? Pastor Marcos Granconato, um pastor que eu ouço às vezes, ele diz assim que às vezes o Deus que é pregado de vez em quando parece mais um mordomo cor-de-rosa. Até Deus está deixando de ser macho nas pregações e está parecendo mais um mordominho cor-de-rosa, sensível, né? Aquela sensibilidade efeminada, aquela sensibilidade emasculada, né? Que a gente pode colocar aqui nessa discussão agora, não é? A questão do feminismo e a hombridade.
o negócio é tão sério, o pastor Davi. O homem quer mudar o que é imutável. O que é imutável? É homem e mulher. Ainda que o chamado trans, né, façam cirurgia, coloquem silicone, até a própria troca de sexo, que hoje já é possível, ele não consegue gerar filhos, pelo menos não de forma, né, como a mulher, e lá no DNA dele, na hora que puxar, o cromossomo tá lá, é homem, é macho e fêmea. Só um comentário sobre isso, o senhor está falando, o senhor viu que eu falei isso na última administração. Deixa eu só interromper você rapidinho aqui, deixa eu só interromper. Pastor Tiago Amaral está dizendo assim que gostou muito da sua caneca, viu? Abraço, pastor Tiago. É chique. Deixa eu só fazer menção aqui, pastor João Campos também está aí com a gente, pastor Elton, lá de Mato Grosso, o Jefinho, o Acácio Portela, eu acho que é da Ademadureira daqui, pastor Tiago Amaral. Segue aí, Valdeir. Então, eu falava aí, o pastor Tiago está aí também, eu falava no sábado no trabalho, essa problemática que o senhor falou, desse feminino, o homem está ficando feminino, começa por isso. O menino fica boa parte do tempo com a mãe, em casa. Então, ele tem um padrão feminino. Ele vai para a escola dominical, Lucas Mateus. Quem que dá aula para as crianças, geralmente? É mulher que dá aula. Aí geralmente ele vai primário, é mulher, é a tia. Então, o menino, ele cresce na primeira infância tendo muito a influência feminina. E isso entrou dentro da igreja, a ponto que o homem, ele hoje tem vergonha de ser homem. É igual o que virou meme aí, né, do Fiuk lá no Big Brother, lá, né? O cara pediu desculpa por ser homem. Por ser homem, né? branco, cisgênero. Ser homem, branco, tal, não sei o quê. Mas aí, o povo critica o meme e tal, mas vamos olhar para um outro lado, que a gente vai falar isso mais para frente. A minha última pergunta, só um adentro aí, até eu gostaria que os irmãos que são ouvintes nos ajudassem. A minha última pergunta para o final, o que será da próxima geração? Porque depende de nós. Os homens que vieram antes de nós, bem ou mal, deixaram legado para nós, para dentro do Evangelho. E olha hoje, o que a gente tem, o que a gente vai deixar para a posteridade, para a geração que vai vir. Por que eu estou falando isso? Isso é muito importante. Você olha para aquele moleque, o Fiuk, olha para o pai dele, que é também outro meme, charge. Quantos casamentos aquele cara já não teve? O cara já casou mais do que 15 vezes, você está entendendo? Então, o cara já vem de um lado destruído, o cara está acostumado com isso daí, e é aquilo que eu falo, a gente precisa aprender a quebrar o círculo vicioso. Você, homem que está me ouvindo, aprenda a quebrar o ciclo vicioso. Chegou na sua vez, fala, não, agora é a minha vez. Como o ciclo vicioso? É comum, Lucas Mateus. Você vai falar com o camarada, mas meu pai não me amou, meu pai não foi presente, meu pai não me abraçava, meu pai nunca me deu um livro, meu pai não me ensinou a orar, meu pai não pegou na minha mão, meu pai não fazia... E eu sou homem, estou aqui, mas você cresceu com uma série de traumas, etc. e tal. Agora, para o seu filho, seja você uma bênção. Abrace, ame, beije, ensine ele a orar, discipule, sente com ele. Olha aqui, ó, a Bíblia, você está entendendo isso daqui, isso aqui, etc. e tal. A gente precisa aprender a quebrar, não ir com a maioria. Nem sempre, irmãos, a maioria está certa. E hoje eu estou vendo essa problemática. Rede social é uma das vilãs nessa questão de masculinidade. É a modinha. O cara, ele deixa de ser tão homem, pastor Davi e Lucas. Começa assim, ele tem medo de postar algo, de curtir, porque ele sabe que aquilo vai confrontar alguém do círculo dele, então ele nem compartilha. Até nisso, o cara é refém. O cara vê lá uma publicação, pá, ele é totalmente contrário àquela publicação. Por quê? Aquela publicação é antibíblica, é imoral, é misógina, é qualquer coisa. Aí, quando ele vai ler, os amigos dele tudo comentaram, kkkkkk, e deram like. Aí, caramba, se eu falar que isso aqui está errado, que é antibíblico, que isso aqui está escarnecendo,
que isso daqui não tem fundamento, meus amigos vão ficar contra mim. Ah, eu então vou lá. O cara, ele nem se Os homens não assume. fazem mais guerra. Ele nem se assume como um homem. Ele tem medo de comprar a verdade. E tá aí, irmão, a vida do jeito que é. Só para terminar e passar para o pastor Davi, o Anderson Silva, ele tem uma frase, é verdade, irmão. A gente está cobrando vida de quem está morto, que quem está lá fora, espiritualmente falando, né? A gente quer pregar contra a agenda gay, contra a agenda homoafetiva, etc. e tal, mas e aqui dentro, nas 4 linhas do evangelho? A gente precisa investir aqui, nos homens de caráter aqui. Aqui dentro, é engraçado, a gente como igreja quer cobrar lá fora, o cara pecou, o cara falou, o cara é pedofilia e tal, só que aqui dentro, quando a gente vê um desvio de conduta de um homem, o cara fala o quê? Não julgueis. Qual que é a Bíblia do cara? A Bíblia do cara é Deus é amor e não julgueis, acabou. Entendeu? Então, esses camaradas que estão surgindo dentro do evangelho, corrupto, consumidor de pornografia, cara que engana menina, noiva com uma, desvirgina 1, 2, 3, 4, 5, estão dentro da igreja. Se você vai combater esse cara com a base da masculinidade bíblica, esse cara não serve para ser pregador. Esse cara não tem padrão para ser um pregador do evangelho. Este jovem não tem um padrão bíblico para ministrar. Você é culpado, você é errado, você está julgando. Então, o negócio está feio, irmão. O negócio está feio hoje. Os pastores terão um grande desafio. Se nós já temos esse desafio agora, né? Aquela pergunta, qual será o desafio da próxima geração, né? Mas a pergunta é para o Lucas, né? Sobre hombridade versus feminilidade, não é isso? Isso. Vamos lá. É bem extenso isso, né? É bem complexo, né? Tem tempo, passou só 40 minutos e a gente nem saiu do lugar. A gente nem começou ainda, para falar bem a verdade. Vários pontos eu poderia elencar aqui, mas vamos lá. Quando a gente fala de feminilidade, né, e masculinidade, o próprio pastor Jack, como o Valdir comentou, ele fala, né, que a gente é uma geração de homens criados por mulheres. E às vezes isso soa um tanto machista da nossa parte, né? Mas a gente não fala no sentido machista, né? A gente fala no sentido de referência, né? Quando a gente, nós como ser humanos, né? Vou falar como ser humano, nós temos padrões, né? Nós, como o Valdir falou, a gente até determinada idade, nós somos uma folha em branca que precisa ser escrita, né? Então uma criança que não tem um padrão, não tem um norte ali a seguir, ela não vai saber como se comportar. E isso gera, no futuro, né, às vezes traumas, de saber, e aí, como que eu tenho que ser com a minha namorada? Como que eu tenho que ser com a minha esposa? Como que eu tenho que ser com os meus filhos? E isso faz com que a gente cresça sem uma direção, né, sem um alvo, né, a percorrer. E a masculinidade sadia não, ela faz com que a gente vá, olhe e se inspire, né? E o fato de muitas vezes a gente crescer sobre influência de mulheres, né? Sendo criado por mulheres, ser criado pela avó, né? Como alguns brincam, né? É o fato de que a gente cresce, às vezes, naquele cuidado, né? Como o Valdir falou, às vezes aquele cuidadinho de tirar ali uma sujeirinha do rosto, e isso faz com que às vezes a gente não assuma nosso papel como um homem, né? De provedor. O fato das vezes o homem, se a gente for parar para analisar, ele precisa crescer um pouco no meio da guerra, né? Do caos. O homem precisa fazer guerra. Já a mulher, ela cresce no meio da estabilidade. Vamos dar um exemplo bobo aqui, né? Vamos supor, se a gente chegar num homem e falar, cara, você tá gordo, você precisa emagrecer, você precisa fazer uma dieta, o cara vai dar risada, vai falar, vai até refletir, vai falar, poxa, às vezes eu tô mesmo, preciso fazer um exercício físico, preciso ir pra academia. Já a mulher não. Se você falar isso pra ela, você destrói a mulher. Você vai acabar com ela, você vai, se for sua namorada, sua esposa, você vai destruir, aquilo dali vai ficar marcado no coração, né? Por quê? Porque a mulher, às vezes, ela precisa crescer no meio da instabilidade, né? Da calmaria. E o homem, quando ele cresce nesse meio, ele não sabe ser confrontado, né? Ele não sabe se impor mediante aquilo que não é o correto, né? Mediante a incredulidade,
mediante o pecado e mediante tantas outras coisas, né? Então a gente vê que o fato da gente se basear na Bíblia, né? Nós vemos que Jesus, ele não pensou duas vezes, né? Quando ele viu lá vendendo no templo, né? Vendo ali várias pessoas, né? Mercadores fazendo ali de uma feira ao ar livre, né? Ele não pensou duas vezes. Foi lá e falou: olha, aqui é uma casa de adoração. E a gente, nós como homens, nós como ministros, né? Ainda mais, a gente precisa se impor. A gente precisa dizer: tá errado. Tá errado. Isso a gente não pode aceitar simplesmente. Nós devemos saber que nós temos uma responsabilidade. E nós não, o próprio o Paulo, né? Ele vai e fala assim: olha, não vos conformeis. O homem, ele não pode se conformar. O homem bíblico, ele tem um padrão a seguir, ele tem a Bíblia como base, e ele não pode aceitar que o pecado, né, que a heresia, que a incredulidade seja livre por aí, e ele aceite de qualquer forma. Então, para a gente fazer uma pequena distinção, a gente precisa saber que, às vezes, é necessário fazer guerra. O pastor John Piper sempre fala: faça guerra. Porque se a gente aceitar isso, com o tempo, o pecado sempre é assim. Primeiro a gente minimiza ele, dizendo: talvez não é tudo isso, né? Talvez só estou um pouco exagerado em relação a isso, né? Talvez eu sou crente demais, né? Eu sou chato demais. E depois a gente aceita, e depois a gente pratica. Então, a partir do momento que a gente aceita, a partir do momento que a gente minimiza o pecado, que a gente acha que o pecado deixa de ser pecado, que a gente acha que a gente pode aceitar qualquer coisa que a nossa cultura impõe, a gente já começa a pecar, que nós estamos colaborando com isso. E o fato de sermos homens fracos, né, tem uma frase do mundo aí que fala, né, que tempos fáceis, né, criam homens fortes, né? Homens fortes criam tempos fáceis, né? E tempos fáceis criam homens fracos, né? E para a gente estar aqui hoje, homens fortes, né? Homens que não abaixaram a cabeça, homens cristãos, né? Se a gente for estudar na história da igreja, né? Homens cristãos, homens de Deus foram perseguidos por pregar o evangelho. Então, nós como cristãos, nós como servos de Deus, a gente tem que partir dessa base, né? Desse princípio e não aceitar tudo aquilo que a sociedade impõe, tudo aquilo que o diabo tenta inserir nas nossas igrejas, né? Porque ofertas são as mais variadas, né? O mundo não pode adentrar na igreja, né? E eu acredito que é isso. Acho que o Valder pode complementar mais sobre o assunto. E o que esperar das gerações futuras, né? Quando a gente fala de esperar de gerações futuras... Deixa pro final. Pro final? Beleza, então. Vamos segurar essa final. Deixa eu só falar uma coisa aí. Pode falar. Fala que depois... Fala aí, professor Davi. Não, que eu quero seguir Eu quero seguir para a parte prática de algumas situações. Pra gente. A gente vai chegar já. Justamente agora eu vou falar um pouco de parte prática do que o Lucas falou, que é o seguinte, ele falou que a gente não pode aceitar o que é pecado. Pecado é pecado. Eu tenho falado muito isso. Eu falei domingo agora na Escola Bíblica Dominical. As pessoas chegaram ao ponto de chamar pecado de problema. Como assim, Valdeir? Pecado é pecado, irmão. Você está entendendo? Então, o meu filho, é normal da idade ele ter problema com pornografia. Os pais cristãos acham isso normal, mas é normal um jovem se masturbar. É uma fase, não é uma fase, irmão. É um sintoma da nossa natureza caída. É pecado. Precisa ser combatido. O nome é pecado. A gente parou de usar a palavra pecado nas nossas tribunas, porque ofende, porque a igreja hoje do século XXI, a gente é politicamente correto. Então, se você falar, por exemplo, para um crente de 5 anos para cá, o que é lascívia, se ele não for uma pessoa esforçada e estudar a Bíblia, e ver lá Gálatas e pesquisar o que é lascívia, ele não sabe o que é lascívia. Porque não é mais pregado sobre lascívia. Então, pecado ainda é pecado.
há um tipo de padrão dos homens que estão sendo aceitos que, pelo amor de Deus, as pessoas estão achando que sinais é aprovação. Quantos casos a gente vê aí, Davi? O cara lá prega, ora, fala em línguas, o cara ora, aí levanta aleijado da cadeira de roda, a gente vomita o câncer. Aí o cara se divorcia da mulher dele, sem causa aparente, porque a mulher já está com estria, com celulite, varizes, casa com uma de 20 anos, vai para cima da tribuna e tudo bem. A igreja está aceitando isso daí, normal. Ele é não toquei no ungido do Senhor, ele é santo, ele é profeta, ele tem sinal, ele tem seguidor. Não, é pecado. Pecado, fornicação é pecado. Olha que ponto que a gente chegou de pastores. Existe uma linha de pastor teen, sabe esses pastor teen? Os pastores de Instagram, de Twitter. Tem uma linha de pastor teen que ensina para os jovens que se masturbar não é pecado. Nossa. Como não, irmão? Masturbação é sexo. É sozinho, mas é sexo. É fornicação. O dano é menor do que penetrar uma menina? É claro que é, mas é sexo. Você não pode. O sexo só é permitido em uma instância. Casamento. Se masturbar, se aliviar. Gente, eu estava esses dias vendo uma live e eu falei, não, isso aqui é brincadeira. É piada para virar meme. Aí, só que você viu o áudio e era sério. A pessoa mandou um áudio perguntando assim, eu e meu namorado estamos na igreja, a gente namora sério. Eu faço sexo oral nele. É pecado? Irmão. Eu falei, não, isso é brincadeira uma coisa dessa. Então, eu peguei esse gancho aí do Lucas Mateus. Irmão, pecado é pecado. A gente vai tolerando, vai tolerando, e é muito perigoso. Eli foi tolerando a promiscuidade dos filhos, foi tolerando. Quando chegou a ficar algo grande, a fama dos meninos ficou grande, ele foi falar com os meninos, a Bíblia diz que Deus não deixou eles ouvir, porque Deus queria os matar. E quantas pessoas já estão mortas espiritualmente? A pessoa chega ali nos seus 17 anos, já teve 5, 6, 7, 8 parceiros sexual. Quando a pessoa vem do mundo sem base é uma coisa. Isso está acontecendo dentro da igreja. E está tudo bem. Não está tudo bem. Pecado ainda é pecado. Pastor Davi, fala sobre a sua prática aí, que eu preciso dar uma introdução aqui depois. Dá uma introdução. Não, na verdade, eu queria, como eu fiz na quarta-feira passada, talvez a gente consiga até abranger mais situações. Por exemplo, a masculinidade, ela na formação do lar. Né? Eu queria a gente talvez discorrer um pouco disso aqui, da masculinidade e a formação do lar. Não é? Talvez a gente tenha aquele texto do deixará, pois por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Que essa é um exercício da masculinidade, né? Do cidadão que rompe com a sua família também para ser o homem provedor, para ser o homem de sua mulher. É uma extensão do projeto de Deus, não é? Então, eu queria ouvir dos irmãos, não sei se está dentro do que você programou aí, Valdeir, mas você se vira. Não é? A respeito disso, da masculinidade e a formação do lar, do núcleo familiar, né? Da divisão. Por quê? Eu acho tudo a ver, porque hoje, inclusive, eu conheço não um, não dois, não três, mas muitos casos, até porque pastoreei localmente, como pastor local, pastor de igreja por muito tempo. Hoje eu sou pastor auxiliar aqui na Casa de Paz, mas já fui pastor de frente, né? Vou usar assim, estando liderando diretamente a igreja, e eu encontrei muitas famílias, muitos casamentos, muitos entes que o rapaz saía da casa do pai, saía da casa da mãe, mas não desumbigava, né?
não desumbigava, ele fazia um outro núcleo familiar, mas que era extensão daquele. E ainda tem aquela contrapartida de quando é o pai ou a mãe que não deixa o filho seguir, né? E isso acaba atrapalhando o exercício do governo do lar, do exercício da masculinidade do filho. O que a gente pode falar sobre isso, irmãos? Lucão, primeiro Lucas, depois eu falo. Pô, isso daí é muito comum, né? A gente vê, e a gente vê que o núcleo familiar, um conselho que eu dou para os jovens, que é um conselho que eu estou botando em prática, tá? Jovens, não caiam na besteira, né? De você, jovem cristão, de ficar enrolando, querendo namorar, descobrir. Achou uma mulher, casa, realmente. E realmente faça o que está escrito na Bíblia, né? Deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá a uma família, né? O que a gente tem que ter ciência é que a gente tem uma ordem, né? De ser marido, de ser pai, e esse núcleo familiar a gente tem que ser instituído a partir do momento que a gente foi lá, casou, né? A gente ali agora, minha família é minha esposa, são os meus filhos, né? E isso daí tem que ficar bem claro, né? Ali tem que a liderança está sobre você, né? A liderança está dada a você. A partir de agora você é líder, agora você é provedor e agora você tem um lar a zelar, né? Eu ainda estou descobrindo isso aos poucos, né? Eu até assustei, eu achei que eu ia ficar por último aqui, achei que nem ia comentar, porque acho que o Valdir pode falar melhor dessa questão mais prática, né? A gente aqui como leitor da Bíblia, né? E como um pouco conhecedor disso, eu vejo, né? Na minha opinião, é isso. Case, forme sua família, seja provedor. E quando a gente fala de provedor, a gente olha para um padrão de masculinidade que é Jesus, né? Nosso maior padrão é Jesus. E quando a gente olha para a pessoa de Cristo, Cristo amou a igreja de tal forma que deu a vida para ela. Então, se tiver algum jovem, se tiver alguém aí que está nos escutando agora, ou se vai escutar depois, né? Encontre uma mulher que você tenha certeza que você ama, que você quer passar os seus dias com ela, né? E seja fiel, seja íntegro, seja honesto, seja um homem cristão, seja o provedor. Quando a gente fala de provisão, muitas vezes o jovem ele pensa somente na compra do mercado, ele pensa somente na água, na luz, né, no telefone, nas roupas, e não é só isso, né? Nós, como homens, nós somos provedores da alegria da nossa esposa, nós somos provedores da paz da nossa esposa, né? Ainda o pastor Aparecido esses dias brincou, né? No culto, né? Falando assim, eu não brigo com minha esposa. A Bíblia me ensina a fugir da aparência do mal. Então, quando vê ela brava, dá uma escapadinha, né? Até nisso, a gente tem que tomar todos os cuidados, né? A gente poderia elencar aqui, né? Não só paz, né? O homem é provedor também do prazer para sua esposa, né? Como o Valdir disse, estando casado, né? Então, assim, um homem é provedor de todas as coisas, né? Então, é muito importante que a gente tenha ciência de que nós temos ali uma responsabilidade de servir. Eu acho que a gente poderia dizer que dentro desse núcleo familiar, dentro dessa esfera que a gente está criando, sirva. Não tenha medo, sirva mesmo, de verdade, sirva no namoro, sirva no casamento, sirva a sua igreja. Nunca se esqueça que o ponto focal, né, que a gente pode dizer aí, da masculinidade é o serviço, né? É a provisão e o trabalho. Então, assim, é trabalho mesmo. É provisão, é cuidado, é amor e prover todas as coisas mesmo. Acho que o Valdir pode complementar Amém. Melhor aí. Amém. Vamos lá, irmãos. Vamos aí pegar esses pontos aí práticos que o pastor Davi falou, mas já aproveitar, pastor Davi, para matar um ponto que a gente deixou para fora, que é o feminismo, Sim. né? Porque entenda bem, vou lá englobar tudo, nós não somos contra o direito das mulheres, de jeito nenhum.
masculinidade bíblica não é contra o direito das mulheres, mas o direito das mulheres. Não a mulher querer tomar o direito do homem, ser chefe do lar, como diz o povo antigo, colocar as calças. Por quê? Tudo isso que a gente vai falar agora da prática de deixar, a gente precisa dar um pulo ali. Nós três agora vamos dar um pulo ali. Vamos dar um pulo ali no Éden, né? Por quê? Quando Jesus, lá em Mateus 19, foi perguntado sobre o casamento, ele vai lá no Éden, né? Paulo, em 2 Timóteo, ele vai lá no Éden, né? Quando fala que o homem foi criado, a mulher foi criada por causa do homem, não o contrário. Lá em Efésios, no texto cérebro de Efésios 5, né? Paulo vai lá no Éden. Então, a gente precisa ir lá no Éden. Por quê? É igual assim, qual que é o problema das feministas cristãs? Elas querem pegar dados seculares, elas querem pegar dados seculares e querem pegar histórias, traumas de Canaã. Vamos pegar a história do começo. Esses dias, olha só que interessante, coisa de família. A gente estava assistindo um filme ali na sala, eu e as crianças, Netflix. E a esposa estava lá assistindo Alba, tal. Ela veio no final. No final, uma mulher morre, uma mulher assassinada. Ai, que dó. E os meninos estavam assim, ó, bem feito, bem feito, bem feito. Aí eu vi aquele contraste. Mas por quê, irmão? Porque a mulher no filme, pela lógica, ela mereceu morrer. Por quê? Ela roubou muito veinho, é mulher ruim, irmão, que roubava os veinhos. Então, resumindo, a minha mulher pegou só o final e se compadeceu só do final. Então, quando a gente fala sobre o padrão de masculinidade bíblica, o papel do homem e da mulher, não é só pegar agora o final, que está fácil, é ir lá no Gênesis. Aí aqui agora entra na pergunta do pastor Davi. É essencial e é desde o Gênesis. Deixará o varão, seu pai e a sua mãe, unir-se-á a varoa, e serão ambos uma só carne. Isso que o pastor Davi falou é bíblico, é poético, mas é prático. Deve acontecer, deve haver, irmão, uma separação geográfica. Como que é o ditado do mundo? Quem casa, quer casa. O casal precisa ter o seu lar, a sua intimidade. Mas, como o pastor Davi pontuou muito bem, infelizmente, muitas vezes acontece a separação geográfica, mas não há separação emocional. Como o Davi falou, ou o menino é muito mimado, ou a menina, ou o próprio pai ou a própria mãe não quer deixar ir, achando que isso vai fazer bem. Não vai fazer bem, irmão. Não vai fazer bem. Até porque, né, irmão, Valdeir, essa sequência é a crescente da masculinidade, né? É a crescente do cara ser educado, formado e ele sem, né, indo. Aí, de repente, a gente tem essa situação que castra o rapaz aqui. Por que a gente precisa falar sobre isso, Davi? O cara, o homem, fala do papel do homem. O homem, testosterona, nervos à flor da pele. Quando ele quer casar, ele pensa em sexo. O cara pensa, o negócio é sexo, é transar. Quando eu casar, eu vou transar 24 horas por dia. Só que aí chega o boleto, irmão. O boleto não é pago assim, não. Já vamos entrar no... O cara tem que, o cara tem que trabalhar, o cara tem que ralar, o cara tem que... Só que ele não está pensando nisso. Então, você que está vendo essa mensagem aí, ensine o seu filho a ser independente. Vamos voltar para o Éden. O homem tinha praticamente duas funções lá no Éden. Cultivar e guardar. Não era isso? É isso, basicamente, que o homem hoje tem que fazer. O que é... Aí que entra, Davi. Por que ele tem que sair dos pais? Ele tem que cultivar. O pai já tem a arvorezinha dele. Ele tem que plantar dele. Ele tem que arar a terra. Ele tem que cavucar semente. Ele tem que regar. Ele tem que trabalhar para fazer as coisas crescerem. Ele tem que nutrir. Ele tem que alimentar. Ele tem que governar. Então, primeira coisa, ele tem que cultivar. Quando o pai já dá toda a plataforma para o filho, de mão beijada, e não deixa... não, filho, você está passando por um problema, vem aqui que o papai resolve. O papai vai passar o cartão para você. Não, sua mulher brigou com você, vem que a mamãe vai fazer a comida preferida. Eu não acredito. Vou pegar o nome aqui bem... A Rebeca não quer fazer o seu estrogonofe? Mamãe está indo aí agora. A gente é assim, não. Ela entra lá,
Cadê o frango, Rebeca? Eu vou fazer estrogonofe do meu filho. Ô, irmão, que isso? Aí ele enche o bucho, a mãe vai embora, aí à noite ele quer transar com a mulher. Você está entendendo? Então, o cara tem que aprender a cultivar. E esse cultivar, ele tem que cultivar o respeito e a admiração da mulher por ele e o desejo dela por ele. Porque a mulher se sente atraída quando o cara é másculo, quando ele é líder, quando ele é homem de Deus, quando ele é sacerdote, quando ele é mantenedor. A mulher, ela se sente protegida. Então, isso o cara tem que cultivar. E depois, guardar, proteger, sustentar o progresso já alcançado. Que é o que eu chamo, pastor, na prática, a manutenção do casamento. O cara, quando está namorando, ele dá. Se as irmãs estiverem ouvindo aí, chegou a falar língua estranha. O cara dá caixa de bombom, dá sonho de valsa. Olha o Lucas Mateus está namorando. É cada buquê de rosa lindo, irmão. Leva no lanche. Depois que casa, é aí que entra a parte de guardar e manter. É só arroz e feijão, irmão. Só arroz e feijão, só arroz e feijão. Não leva a mulher para passear, não dá um chocolate, não dá um bombom. Então, você está entendendo? Essa prática, Davi, de sair de casa geograficamente e emocionalmente é indispensável para o sucesso do homem. O homem e a mulher, eles precisam ser independentes. Até porque, né? Até porque, quando não há essa ruptura, não há autonomia, né? Não tem essa ruptura. Não tem autonomia. O homem, né? O filho, o homem do novo lar, sem essa ruptura, ele não consegue governar bem a sua casa. Né? Só mais uma coisa? Sim. Mais uma coisa, pastor Davi. O Lucas Mateus aí acabou a faculdade agora no passado, né, Lucas? Sim. A gente conversa, tem esse pensamento igual, sei que o pastor Davi também. Eu falo para os jovens, façam faculdade, estudem. Domingo agora, deixa eu testemunhar para vocês, eu tive uma reunião com as regentes da mocidade aqui da nossa igreja local, e eu fiquei super feliz com um problema. Olha que interessante. Uma problemática, estou falando sobre casamento, uma problemática me deixou feliz. Qual a problemática? Eu não tenho regente para reger quinta-feira. Por quê? As 3 estão estudando. Isso é muito bom, irmão. Uma é casada e 2 são solteiras. Estão estudando, fazendo curso técnico. Tem jovem fazendo faculdade. Falando sobre o cortar o cordão umbilical, pastor Davi. Sim, aí estou falando sobre isso. O homem tem que fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, ou ter alguma profissão, ou saber fazer algo, né? Que esse algo ele vai evoluindo. Pegar o exemplo aí do pastor Davi. O pastor Davi trabalha desde moleque com comunicação. Então, já contou para mim lá, já pintou rua, né? Lá em Querubi, nome de rua, placa, banner. Foi evoluindo, né? Então, quer dizer, o cara tem uma base, né, de profissão, o marketing, mídia digital, tal. Hoje trabalha com coisa digital. Então, quer dizer, é uma profissão, é um segmento, é uma linha para o cara ter como ele se sustentar. Não só, o pastor depois pode até testemunhar que já passou uns apertos na obra, né, pastor? Que o homem às vezes passa e sacrifica a família quando o homem sai. Então, se você tem uma renda, então o que acontece? Voltando lá, Lucas, eu falava isso e eu fiquei impressionado em um lugar que eu estava aí, conversando com jovens. Lucas 14. Vamos ler do 28 ao 30 rapidinho? Bora. Livro do presbítero. Lucas capítulo 14, do 28 ao 30. É igual a escola dominical, irmão. Bora lá. É para ver se tá bom de Bíblia. Olha só. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com quem acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que vinham comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que esse texto aqui nos ensina? Planejamento. O cara que vai casar, Davi, ainda estamos na tua resposta, né? Esse sair, deixar o homem, ele tem que ter um planejamento. Por quê, Davi? Olha o cara. O cara tá assim, comendo, bebendo e dormindo, Matheus, na casa dos pais. Tem cara que não paga nada, não paga uma água, não paga uma luz, só paga a internet para jogar o videogame dele.
Aí ele calcula, aluguel R$600, água R$100, e calcula o salário dele certinho. Só que aquela menina, presta atenção, aquela menina bonita que ele pega na porta dos pais, tem negócio de unha de gel, que é caro, vai pranchar o cabelo, escova definitiva, escova não sei do que, tem maquiagem. Se gostar de Mary Kay, então, meu irmão, camarada tá na roça. Esses caras ficam olhando essas meninas aí, Lucas, as blogueirinhas, tem as blogueirinhas gospel, né? As blogueirinhas gospel postam lá uma foto sensual, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os meninos ficam oriçados pelas blogueirinhas gospel, chega a se infla. É caro, irmão, manter a blogueirinha gospel. É academia, é esteticista, é cabelo, é unha de gel, é sobrancelha, não sei do que. Tem que calcular tudo isso. Só que o cara não quer calcular. O deixar o pai e a mãe não é só arroz e feijão, meu irmão. Pode falar. Rapidinho aqui, só fazer um adendo, né? Às vezes a gente olha, né? Olha assim e fala, nossa, mas olha lá, cuidado, bonito e tal. Mas o homem, às vezes, tem dificuldade em aceitar de ir lá e falar assim, pô, tá bonito, mas tem que investir, né? Tem que ir lá, tem que pagar a sobrancelha, o cabelo e tudo mais, né? Às vezes é alguns cuidados que se esquecem no passar do tempo, né? Mas pode continuar aí. Não, então, é fácil olhar na rua, né? Voltando ao que o Davi falou, o cara tem que saber que quando ele sair de casa do pai e da mãe, ele é o mantenedor. Ele é o mantenedor. Então, ele tem que calcular o padrão de vida dele. Aí entra aquilo que eu falei que eu não quero muito desvirtuar, entra, senhores, a influência das redes sociais, sabe? Até no próprio casamento. O cara tem condições, Davi. Olha só, Lucas Mateus, eu sei que o Lucas não vai cair nessa, né? O cara tem condições de comprar, assim, 10 fardos de fumada, 15 quilos de carne e acabou. Mas não. Os do Instagram, o casamento é bolinho disso, é daquilo. O cara já começa querendo fazer uma festa que não é compatível com a renda dele. Sim. Já tem gente que já entra no casamento endividado. Já entra no casamento endividado. Entendeu? Achando que o que vai fazer ele feliz é a cerimônia, é o vestido, é a comida. O pessoal acha que a oferta da gravata paga, né? Paga nem o combustível da lua de mel. Então, resumindo, o homem tem que calcular, ele tem que se preparar. Mais um texto, para depois eu passar a bola para vocês. Alguém lê para mim agora. Provérbios 24, 27. Ajuda eu aí. Falando sobre o cara que é o provedor, o mantenedor, o cara que tem que se preparar. Masculinidade tem que ensinar os nossos meninos a isso. Provérbios, capítulo 24, versículo 27. Prepara de fora a tua obra e prepara no campo e então edifica a tua casa. Tá vendo aí? Aí, ô Davi, lê para mim o 30 e o 31. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedra estava derrubado. Então, vocês estão vendo aquele conceito que eu falei, que a gente volta sempre lá para o Gênesis, cultivar e guardar. Olha aqui em Provérbios, Salomão ensinando, né? Para você casar, você tem que cultivar. E não basta só cultivar, depois tem que guardar. Ele fala aí do campo do cara que estava pronto, mas o cara abandonou o campo, os muros de pedra estavam derrubados, fala aí, Davi, não de uma pedra de mato, braquiara não. A urtiga. Lucas Mateus, que é fazendeiro, fala aí, Lucas Mateus. Uma praga de mato qualquer aí. A praga de mato, colonhão, sei lá. Tiririca, isso é boa. Tiririca, isso, o deputado. Tiririca toma conta da plantação do cara lá. Então, irmão, o homem tem que cultivar e guardar. O problema é que ele cultiva a menina, você é o amor da minha vida, você é o brilho dos meus olhos. Ainda que o mar se seque, meu amor, você não se acaba. Ele cultiva. Aí a expectativa, Lucas, da mulher vai lá em cima, pastor Davi. Aí na prática, o cara não sabe guardar, o cara não sabe manter, aí dá problema. Mas amém, já falei demais, agora é vocês. Vamos falar um pouco sobre essa questão do provedor.
Mais um pouco? Vamos, aí. Fala vocês aí sobre isso. É interessante, porque quando a gente fala da provisão, na cabeça dos menos informados, né, na cabeça dos faltos de entendimento, falar igual o Salomão aqui, né, na cabeça do tolo, todo mundo sempre tem, e veio isso que eu falo, veio isso muitas vezes da geração passada mesmo. Você tem que ser o provedor de sua casa. E muitos dos homens, até hoje, a gente conhece pessoas assim, que o homem, ele se ocupou só de prover materialmente, né, a família, e deixou as outras provisões, a provisão do sacerdócio do lar, a provisão espiritual, a provisão, tirando a alimentar, mas a provisão sentimental com a esposa, com os filhos, a paternal. Então, assim, quando a gente fala da provisão, eu acho que isso aqui talvez o Lucas pode agregar mais, mas o homem ser provedor, a última coisa da lista, eu vou talvez ser até contraditório, mas a última coisa é o alimento, porque a Bíblia diz assim que é melhor numa casa que tem pouco e tem paz, né, do que uma casa onde há fartura e há guerra, né? Então, a provisão do homem dentro da casa, ela passa da linha do sustento, né? Da água, da luz, do aluguel, da comida, mas ela deve alcançar também a parte espiritual, sentimental, psicológica, e para tudo isso o homem precisa ser senhor, né, de sua casa, ele precisa ser senhor de sua casa, e para ser senhor ele precisa ser desumbigado, irmão, não tem como você ser senhor da sua casa com a sua mãe e seu pai mandando em você toda hora. Uma coisa bem legal dessa questão de desumbigar é que tem muitos casais, né? Primeira briga lá, o casamento ele tem sim suas particularidades, as pessoas são diferentes, mas a primeira briga que tem já vai lá e liga pro pai, pra mãe chorando, dizendo que se arrependeu às vezes, né? Dizendo que não é aquilo que esperava e tudo mais. E isso gera uma apreensão, né? Porque se eu ligar pro Valder amanhã falando assim, pô, Valder, briguei com a minha namorada, o meu lado da história, o Valder claramente vai me defender, vai falar, pô, meu amigo, ele ligou aqui chorando, triste, mas também tem um outro lado da história. Então, nisso também vem a questão da sabedoria do homem, né? O homem ele tem que ser sábio para resolver os conflitos e dilemas, né? Porque a partir do momento também que não tem essa questão do diálogo, né? Da comunicação, né? Não tem como ter paz. E nós, como homens, nós devemos prover a paz na nossa casa. Sim. Nós, como homens, devemos prover a comunhão. E essa comunhão é extremamente importante para qualquer relacionamento. Nós, quando somos amigos, né, conversamos, a gente sempre dá um jeito de mandar uma mensagem, perguntar se está tudo bem, porque é a paz, é a comunhão, é a preocupação no bem-estar do próximo. E no casamento e na questão do homem, né, com a mulher, tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter essa questão da comunicação também, e que é um ponto muito importante. Eu acho que questão água, luz, telefone, a roupa, eu acho que é a cereja do bolo, assim como o sexo no casamento, né? A cereja do bolo, porque depois de muito tempo, você percebe que existem coisas maiores, né? Existem coisas ali que têm um peso maior, né? Que quem sabe, né? Isso daí varia de um para outro, né? Mas quem sabe é aquele acolhimento quando você chega do trabalho, tem um abraço, tem um sorriso. Para outros, quem sabe é até aquela comidinha quentinha gostosa feita pela esposa, né? E não falando para a esposa, mas não é igual a comida da minha mãe, não é igual que minha avó fazia, né? E tudo mais. Então, assim, a gente descobre que a masculinidade bíblica e cristã, ela envolve essa questão também dos prazeres que a gente desfruta, né? Da recompensa pelo trabalho que a gente tá em servir, né? E quando a gente fala em servir, a gente fala em trabalho. O serviço, quando a gente fala que o homem tem que servir,
quando que o homem tem que agir, isso é ação. A gente não pode ficar parado. Não tem como servir de maneira a estar deitado na nossa cama quietinho. Quando a gente serve, a gente entra em movimento. E esse movimento gera também energia, e isso volta para a gente em bênçãos, né? Que é a comunicação, que é o amor, que é o afeto, que é o carinho. E isso a gente pode estender para várias outras coisas, né? Uma coisa interessante também, que estou falando sobre planejamento, é o que Paulo nos ensina em Filipenses 4:11, né? Aprendi a contentar-me com o que tenho. O casal, ele precisa aprender, né, a sua realidade. Tem uma realidade, ele precisa viver aquela realidade. Porque tem aquilo também, às vezes a menina está numa casa, ela tem um conforto, ela tem um luxo, pastor Davi, de um cara que trabalha 50, 60 anos. E agora ela vai começar uma vida do zero, irmão. Ela não vai ter o mesmo padrão. Talvez tenha. Tem uns empresários da vida aí, igual o Davi, que já casou rico, o Carlos Mateus, nível universitário. Mas é raro, irmão. Talvez ela vai ter que casar com um cara do salário mínimo. E se ela casar com um cara do salário mínimo, Deus é fiel para prosperar, mas eles vão ter que aprender a se contentar com o que tem. E só uma coisa aqui para mim fazer outra pergunta. Isso que a gente está falando aqui, irmão, ninguém é perfeito, ninguém é absoluto aqui. Eu agora, em março, falo isso com muito orgulho, eu farei 17 anos de casado. Eu errei muito na minha vida, no meu casamento. Pequei muito, errei muito, fiz muita coisa errada, então aprendi com o tranco. Se eu tivesse, pastor Davi, talvez um bate-papo assim, na minha época, eu tinha aprendido algumas coisas. Alguns problemas teriam sido evitados. Então aqui, a gente não está vendo a imagem que a gente é perfeito, não, irmão, a gente também erra. Mas nós estamos nos esforçando. E no quesito de masculinidade, a gente tem que levar a sério. Por que eu estou falando dessa questão, Davi? Sobre sair de casa, etc. e tal. Podem acontecer acidentes de percurso. Aconteceu comigo há 10, já tem uns 12 anos atrás, quando eu fui para Junquerópolis. Fui para Junquerópolis, só que sem Deus, irmão, sem direção nenhuma de Deus. Fui para trabalhar lá, eu trabalhava 14 horas por dia na usina. Ganhava muito bem. E a ponto que aqui eu já vou puxar a segunda pergunta para ouvir a opinião de vocês. A esposa lá não precisava trabalhar, porque eu ganhava muito bem. A gente comia pizza toda semana, ganhava bem, morava num bairro legal, casa legal. Só que, quais os frutos que eu tive dessa aventura? Nenhum. Que Deus não estava na casa, não estava na causa. É igual o livro de Ruth ali, Elimeleque, sabe? Sai da casa do pão, da bênção, vai para o lugar e morre. Lá eu morri espiritualmente, mas essa é uma outra problemática. O que eu quero falar dessa questão de sair? Eu fiquei numa situação difícil lá, acabei ficando desempregado, não tinha dinheiro, irmão, nem para mudança, nem para voltar embora. Aí juntei um dinheiro lá, aí meus pais falaram, não, Rodei, vem para cá, você tem profissão, né? Eu estava na ativa, graças a Deus sou eletricista, vem para cá, fica aqui e depois você arruma um lugar. Aí, olha só, depois de anos, eu voltei para casa dos meus pais. Mas, irmão, não é vida não, irmão. Não é vida não. Eu fiquei ali 2 meses, mais ou menos, na casa dos meus pais, morando no quarto. Eu, minha esposa e meus filhos, minhas mudanças estão desmontadas, mas porque foi um fato extraordinário. Mas eu não me conformei, irmão. E outra, Deus foi tão bom na minha vida que eu cheguei na segunda na cidade. Quando você volta para os propósitos de Deus, Deus queria tanto que eu estivesse aqui. Quinta-feira eu já estava com a carteira assinada. Eu cheguei segunda na cidade, quinta-feira eu estava com a carteira assinada. Então, esses 2 meses que eu fiquei lá dentro, era assim, ó, a conta de luz era minha, a de água era do meu pai. Tudo que meu pai comprava, eu pagava metade. Você está entendendo? Mas aquilo me incomodava porque não era minha casa. Eu não tinha liberdade de ficar à vontade com as roupas, mesmo sendo na casa dos meus pais, irmãos. Então, foi um período. Passou 2 meses, eu peguei, juntei dinheiro, voltei para o meu canto. Então, o que a gente está falando aqui é que acidentes podem acontecer. Sim. Mas o homem tendo a Bíblia, né, Davi? E não impede também que os pais ajudem seu filho depois de casado. Não é isso que a gente está falando. Só que não pode ser uma situação corriqueira, acostumar e dependência, né? Porque tem gente que casa para a mãe sustentar entendeu? Tem gente que arruma uma esposa, arruma uma menina, casa, mas para
o pai sustentar, né? Para o pai sustentar a casa, porque o cidadão tem a canela grossa e difícil. Aí deixa a minha pergunta para os senhores aqui, que eu já tenho a minha resposta, já imagino de vocês. Os irmãos acham que a mulher pode trabalhar para ajudar o marido no sustento do lar? Não deveria, né? Eu acho que não deveria. Porém, eu já tive minha esposa... Deixa eu já até, antes do Lucas falar, o Valdir falou que, né, teve um tempo do nosso pastoreio em que minha esposa teve que trabalhar, eu não tinha emprego na cidade, eu pastoreava a igreja e não tinha, então minha esposa arrumou um emprego, Deus providenciou uma porta para ela, numa salgadeira famosa da cidade, e eu morava longe do centro da cidade, então eu cuidava do neném, cuidava de algumas coisas da casa e ela ia trabalhar. Então, de manhã eu cuidava do guri, mas à tarde, assim, eu me virava, né? Ou eu fazia salgadinho para vender, eu fazia pão de queijo e saía para vender, para poder complementar a renda, né? Porque a grande dificuldade, talvez, Valdir, que homens, vou usar essa expressão assim, que homens fracos têm, é de que ele tem o salário dele e ela tem o dela, né? E nunca é assim, né? Nunca é assim. O salário é da casa, né? E minha esposa, graças a Deus, assim, teve o tempo em que ela precisou trabalhar, mas aquilo que eu falo, não deveria, né? A gente deveria ganhar muito bem para poder prover. Mas existem situações em que a esposa trabalha e tá tudo numa boa, irmão. Ela é auxiliadora, né? Lucas? Eu concordo totalmente com o pastor Davi. Não deveria. Mas pode ser que ocorra situações em que é necessário, né? A gente não deseja isso, mas pode ser que ocorra. E se ocorrer, tudo bem, trabalha, mas lembrando que isso não é motivo para a gente se acomodar, isso não é motivo para a gente parar e falar, não, agora deixa com ela que eu cuido dos filhos em casa e boa. Só fazendo um adendo aqui, antes do senhor fazer a pergunta, falou assim, que talvez se nesses 17 anos de casamento, se tivesse tido um bate-papo, né, desse antes, talvez teria evitado muitas desavenças, né, vamos dizer assim. Isso daí é bem interessante que eu tenho somente 11 meses aí de relacionamento, né, namoro ainda, não é casamento, e agora essa vai para os jovens aí, né, que talvez possa ser que tenha um jovem ou outro aí que perdeu o comecinho da live, né, que a gente tratou disso, né, mas às vezes a gente olha assim e fala, pô, mas quando que eu devo me preocupar com isso? Será que é só quando casar? Eu me preocupei isso muito já há vários anos, o senhor participou ativamente disso, né, das leituras, dos debates, dos estudos, e quando eu comecei a namorar foi bem interessante, assim, que quando começa a namorar, né, tudo novo, tudo maravilha, sempre o foco foi estudar, a igreja e tal, falou, não, agora formou, agora tem que formar família, né, agora não é só formar faculdade, né, família também. E muitos dos problemas que eu poderia ter tido, eu sempre lembrava, pô, mas aquele livro lá do pastor tal, que eu li, assim, estudei isso, e isso gerou, isso me poupou muitos conflitos, isso me poupou muitos embates ali, né, muitas possíveis discussões, e se alguém estiver aí nos escutando, não importa, hoje eu tenho 26 anos, né, ainda não estou casado e tal, mas às vezes tem gente mais velho, já é casado, mas não deixe de buscar isso a fundo, né? Não deixe de entender o que Deus espera de nós homens, né? Não deixe de entender qual que é a nossa missão como pai, como provedor. Não deixa ficar só nesse bate-papo aqui, né? Mas era isso, era só um adendo mesmo aí. Posso, Davi? Posso, pastor? Você que é o moderador. Vamos voltar lá para o jardim. Sempre a gente volta lá para o jardim, né? Gênesis 2:18 é auxiliadora, adjuntora. Então, eu acredito que a mulher pode, sim, ajudar, trabalhar fora, desde que aí vem a problemática.
desde que esse trabalhar fora não interfira na criação dos filhos. Entendeu? Eles precisam arrumar um jeito de não atrapalhar a criação dos filhos. Agora, eu não vejo problema nenhum da mulher sair para trabalhar. É igual eu falo, a masculinidade ela não tira o direito da mulher, só que ela também não tira o do homem. Então, eu acho que a mulher, na minha opinião, ela pode sim, como o Davi falou e o Lucas, o cara não pode se acomodar, né? Tem cara, irmão, que a mulher tem que ler para ele 2 Tessalonicenses 3:10. Se não quiser trabalhar, também não coma. Não é isso aí que Paulo falou? O Davi chega se engasgou ali. Aí o cara, não, porque tem, irmãos, e as irmãs têm que tomar cuidado, Davi. O cara que é assim, 2 anos de convertido, pegou os 3 jeitos de pregar, sabe? Aquele negócio. Meus queridos irmãos, pela bondade do Espírito Santo, estamos aqui. O cara pega os 3 jeitos de pregar, irmão. Pregador. O cara quer ser itinerante. O cara fala que ele é missionário. Aí a mulher vai casar com esse cara, ela vai ter que sustentar ele. Tem casos assim, dentro da igreja. Aí a irmã, a dona Maria do círculo de oração, Davi, vai lavar privada. É por isso que eu tô falando, não pode ser extremo. A irmã vai ser faxineira, não que isso seja demérito nenhum, não é. É um trabalho muito importante para a sociedade, mas a irmã vai fazer trabalhos bem braçais e o varão tá lá aqui, ó. Sim. Pegador. Ah, irmão, tem agenda à noite. Aí ele pega o dinheiro da oferta, compra um sapato que brilha, compra um paletó do Batman, que reflete. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí. A mulher pode auxiliar, mas ser mantenedor é o homem. E só um pouquinho que o Lucas falou aí. Gente, tem casal, eu já vi casal que é assim, não pode. Meu dinheiro e teu dinheiro. Isso não existe. Preste atenção, não fica chateado com o Valdeir, não. Não estou falando para os dois, estou falando para os telespectadores aí. Eu sei que eles não vão ficar. Não fica chateado com o Valdeir. Esse teu pensamento é antibíblico. Posso fazer uma pergunta? É antibíblico. Por quê, Davi? O que a Bíblia fala lá em Gênesis? Vamos voltar para o jardim. Não, peraí, não volta lá não. Estaciona aí rapidinho. Não, só falar. Deixa eu falar, criatura. Deixa eu falar. Fala. Senão eu esqueço. Pode ser polêmico isso aqui, mas o crente pode casar com separação total de bens? Para mim, não. Para mim também não. Então, Para tá bom. mim, não. Tá, era isso que você fala, isso que eu ia te falar. Respondendo isso, vamos lá no jardim, irmão. Né? Deixará o varão, seu pai e sua mãe juntar-se a varoa e serão ambos uma só carne, irmão. Comunhão parcial. Ele falou uma só carne, não falou uma só conta, né? Mas a carne come da conta, né? Então, você tá entendendo? Eu conheci casal, sério, quando eu morava lá na Baixada Santista. Eu posso falar, dentro da igreja, que era assim, casal casou. Aí, Davi, comprou um micro-ondas novo. Aí era a mulher que comprava, entendeu? Crediário, o nome dela, e ela pagava. Aí o cara comprava o ventilador, era dele. Aí teve meses que eu vi eles discutindo, falando assim, tem como você me emprestar R$200 para me pagar? Eu, o marido pegando emprestado da mulher R$200. Irmão, isso é inaceitável. Aqui em casa é assim, a esposa trabalha, eu também tenho minha profissão, estou afastado pela minha situação que os irmãos conhecem, tenho meu pagamento. Graças a Deus eu sou o provedor do lar. O dinheiro é nosso, irmão. Não tem essa. O dinheiro é nosso. O que cair primeiro, a gente já começa a pagar as contas de prioridade. Aluguel, água, luz, essas coisas, etc. e tal. Então, a mulher pode ajudar o homem? Pode, mas desde que seja auxiliadora, não a provedora. A provisão é do marido. Amém? Amém. Deixa a gente caminhar para o final aqui. Vamos caminhar para o final. Deixa eu fazer uma última pergunta fácil aqui. Como ser um homem segundo o padrão bíblico? É tua, Lucão. É minha? Comece lendo a Bíblia. Amém. Leia a Bíblia. Olhe para os homens cristãos, né? Olhe para a pessoa de Jesus Cristo, né? Olhe para o seu sacrifício,
olhe para o seu papel, né? Aí a gente olha e fala assim, pô, mas Jesus não casou. Jesus é o nosso maior padrão de inspiração de masculinidade bíblica, né? A gente tem Jesus, a gente tem uma série de instruções, né, na Bíblia, e assim, se paute na Bíblia. Haja como a Bíblia mande você agir, e não tenha medo de fazer guerra se necessário por isso. Não tenha medo de ser o chato, de ser o antiquado, de ser nada. Haja como a Bíblia mande você agir, e que você vai ser o maior padrão de masculinidade. Depois que você lê a Bíblia, aí você leia Douglas Wilson, né? Leia lá Futuros Homens, é um livro muito bom. Acho que o senhor não leu ainda, né, Valdir? Aí, ó, Futuros Homens, leia O Homem Bíblico, do Stuart Scott, né? O pastor Douglas Wilson, que é do Futuros Homens, tem uma série fantástica sobre família. Ainda não li, o Valdir tá lendo, né? Alguns livros, né? Futuros Homens e Fidelidade, né? Fidelidade. Marido Federal. E, sim, eu acho que muitas vezes a gente tenta encurtar caminho, tentando ler Douglas Wilson, tentando seguir algumas páginas do Instagram, ou ouvindo, né, Pastor Jack, né, Cavalo Branco, ouvindo o Pastor Anderson Silva. Mas, assim, não corte caminho, não pule atalhos, né? Comece pela Bíblia. Depois que você souber o que a Bíblia diz a respeito disso, aí você parte para todos esses recursos, né, que eu comentei. Esses e muitos outros, né? Tem o pastor John Piper, tem o Gran Conato, fala muito, né? Pastor também de Niterói agora, Renato Vargens também, ele tem um livro publicado sobre o assunto. Pastor Iago Martins também fala algumas coisas sobre isso, dentre tantas outras pessoas aí que falam sobre o assunto. Iago Martins é chegado do Valdeir. O Valdeir ama o Iago Martins. Duas coisas que o Valdeir gosta. Iago Martins, duas coisas que o Valdeir gosta. Iago Martins e sabor de mel. Ele ouve Iago Martins e ouve sabor de mel. Não esquece de citar o livro do Valdeir, Homens Fiéis, que logo tá chegando por aí. Isso, logo tá chegando aí. Eu não vou ler esses que você disse, porque eu vou esperar a junção de tudo que vai estar no Valdeir, que ele vai sintetizar o assunto todo. Então, eu vou esperar. Deixa eu falar. Terminou, Lucas? Opa, sim. Deixa eu falar que o nosso pastor Davi termina. Eu deixei o melhor para o final. Um texto aqui para ler, mas embora eu quero falar isso daí que o Davi falou, é muito importante. Parece que simples, irmão, que o Davi falou, mas não é, e a resposta do Lucas está totalmente correta. Como ser um homem bíblico? Leia a Bíblia e siga a Bíblia. Só que a gente está no ponto, Davi, eu acho que eu já contei essa daqui. Lucas, presta atenção. Esses dias, olha só, irmãos, é o que o Davi falou, tem que ler Bíblia e aceitar a Bíblia, interpretar a Bíblia. Não é reportar para justificar. Porque o cara lê Efésios 5, né? O cara lê Efésios 5, eu sou o cabeça da casa. Só que para ser o cabeça, querido, você tem que amar essa mulher como Cristo amou a igreja. Sim, deu a vida por ela. O cara não quer dar nenhum controle da Netflix para a mulher, irmão. Outro padrão rapidinho aqui, Davi, que eu deixei escapar. Essa história de que mulher é submissa a homem, tá errado. Esposa é submissa ao marido. Por quê? Eu falei isso para os jovens quarta-feira na EBM. Tem uns namoradão aí, Lucas, que não paga boleto e quer mandar na menina. Ele acha, você é submissa a mim. A Bíblia diz, não, a mulher é submissa ao marido. Ainda namora, ainda noivou, pode ter uma concordância, mas o cara acha que ele manda porque ele é o cabeça. Tá, deixa eu voltar para a Bíblia. Homem bíblico segue a Bíblia, mulher bíblica segue. A mulher que é feminista, ela não segue a Bíblia. O que Paulo fala em Timóteo? E isso aqui, minhas irmãs, me perdoe, mas é a Bíblia. Adão foi criado primeiro e a mulher por causa de Adão. Isso não tem como mudar, sempre eu falo. Tem que voltar para o jardim. Falando sobre Bíblia, Davi, a saideira eu quero falar, Lucas. Esses dias um amigo nosso postou lá no Facebook dele. Olha aí para o Davi essa história. Para nossa meditação, ele colocou Provérbios lá, 31. A mulher sábia edifica a sua casa. Teve uma irmã que teve coragem de comentar assim embaixo.
esse versículo serve para homem também. Oxi. No mundo que a gente está, no nível que a gente está de evangelho, é bem capaz. Né? Ô, irmão, não é assim. Aí eu não aguentei, cara. Aí, ô Lucas, aquela hora, aquela nossa fala, né? Aí é ir pra guerra. E às vezes a gente compra umas guerras que não era para comprar, mas a espuma cai aqui do lado. Aí eu entrei e falei, não, irmão, esse texto é para mulher. É exclusivamente para mulher. Existem centenas de outros para homens. Aí, falei o que você falou, Davi fala para Salomão ser homem, o texto de Efésios. Agora, esse texto é para mulher. As pessoas estão nesse ponto. Vou ler o último texto, Davi, para terminar, porque a provisão, o cara tem que prover isso aqui, ó, anota aí. 1 Coríntios 7, a partir do 3. O marido pague à mulher a devida benevolência. Da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, não por consentimento mútuo, por algum tempo para se aplicar a adoração. Depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela inconsistência. Olha o 6 para terminar. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. O marido provedor, ele deve promover uma vida sexual prazerosa para sua esposa. Isso daqui é para os casados. Por que eu estou falando isso aqui? O homem bíblico, ele tem que ter esse padrão da vida de Bíblia. A gente cresceu com o estereotipo o quê? A mulher falava o quê? Eu tô com dor de cabeça. Não é isso que a gente cresce escutando em novela? Hoje eu tô com dor de cabeça. Não é isso? Tem mulher dentro da igreja com dor de cabeça também. Só que a gente chegou a um ponto que os homens estão ficando com dor de cabeça. O cara quer ficar no videogame, irmão, no streaming, na Netflix. O cara quer ficar no celular e o cara tá ficando com dor de cabeça. Tu é homem. O prazer da sua mulher depende de você. Satisfaça ela, se satisfaça. O sexo é uma bênção que deve ser desfrutada entre o casal. Aí, irmã, você que vê a bolsa lá da Louis Vuitton. Ai, amor, que bolsa bonita. Quanto custa? 2.200. Hã? 2.200. Então também quando chegar em casa hoje não tem. Tem crente, irmão, com essa ideia. Chantageia o cara para pôr em gel. E o cara, Davi, para ter relação com a mulher, vai lá e compra a bolsa, compra o sapato, compra o vestido. Respondam vocês, que eu já estou terminando lá em cima. Que tipo de relacionamento que envolve câmbio? Que tipo de relacionamento você paga para ter prazer? Pelo amor de Deus, cara. Não pode, cara. A mulher só se deita com o cara se der vestido. Homem, seja homem. Seja homem. Seja homem. E só para terminar, porque o pastor falou de Bíblia, o versículo 6 era mais do povo antigo, Davi, que tinha essa prática de jejuar e se abster um dos outros. Paulo está deixando aqui bem claro. Isso por permissão, não por mandamento. Não é mandamento. Muitos casamentos foram destruídos, eu já vi um caso também. O cara é muito santo, o cara quer jejuar 21 dias no monte, jejum de Daniel, e o cara deixa a mulher dormir sozinha. Isso não é mandamento. Não é mandamento. Se o cara quiser correr o risco, é um risco que Paulo está dizendo. Não pode ser muito tempo, senão Satanás entra no meio. O tempo hoje, sabe o que é? 5 minutos só, irmão. Só pode dar 5 minutos de distância, o bicho já está entrando no meio. Amém, pastor? Está com o senhor para você encerrar. Amém. Eu acho que é isso. Se você quer ser um homem bíblico, meu pai sempre dizia alguma coisa a respeito. Ele dizia assim, olha, se cerque de referências maiores do que você. Né? Nós falamos aqui de Bíblia, nós falamos de princípios, mas todos nós também podemos concordar que nós devemos procurar referenciais de pessoas que vivem, né, de maneira santa, sóbria, irrepreensível, para que a gente tenha os exemplos de maneira prática também, né? E todas as dificuldades. É interessante que o texto de Provérbios, meu pai passou também, ele ministrando, ele disse uma coisa, e ele dizia assim, que ele leu esse texto, a mulher sábia edifica sua casa, né? E a tola com as próprias mãos a destrói. Mas ele falou assim, e ele deixou claro uma coisa,
Isso eu guardei. Ele dizia assim que a mulher edifica, ela constrói a casa, né? Edificar, construir. Mas a planta da casa, o material da casa para construir esse lar, esta casa, quem vai prover é o marido, né? Então, de repente, a mulher tem sido tola, às vezes a gente fala e o homem fala, minha mulher é tola. Pois é, mas ela está construindo uma casa sem o seu material, sem a planta, sem a sua provisão, você não tem sido homem dentro da sua casa, né? Então, a mulher sábia, ela edifica a casa. Como que ela edifica a casa? Com o material provisionado pelo marido, com a palavra, né, do seu marido, com a provisão do seu marido, com o sacerdócio do seu marido e com a planta que o seu marido dá. O marido, é o homem que deve direcionar a construção do seu lar e da sua casa. É interessante que quando Deus vai fazer Eva para o Adão já trabalhava, já cuidava da casa, já lavava a louça, já cuidava do jardim, já fazia tudo, né? Não passou a ser feito depois que Eva. A esposa veio para trabalhar junto com aquilo que o marido já estava fazendo, não é? Então, a gente tem esse desafio para frente, não é? Fortalecer homens, continuar pregando, edificando a igreja, ajudando a edificar a igreja do Senhor, ensinando meninos a se tornarem homens. Amém? Amém. Para encerrar aí, dá a sua saudação final aí, Lucas, depois o Valdeir, e a gente dá tchau, que já foi 1h e 46 minutos, 1h e quase 2 horas de conversa. É isso aí. Queria agradecer aí, pastor Davi, Amém. Meu amigo evangelista Valdeir César, que Deus abençoe os senhores, né? Que continue usando os senhores, né? Nesse sentido de levar a palavra de Deus, de anunciar. Eu sei que os senhores têm tratado não somente disso, né? Mas de tantas outras coisas no Ministério do Ensino, né? E que Deus venha continuar abençoando. Para mim foi extremamente edificante, né? Eu aprendi mais do que ensinei aqui, disso eu tenho certeza. Com certeza essa conversa agregou muito na minha vida. Ouvir os senhores falando. Vou me lembrar disso, né? Estou aí na jornada de masculinidade também, em breve, futuramente casando, instituindo família, né? E que Deus venha continuar abençoando os senhores aí. E é um tema extenso, acredito que a gente não conseguiria facilmente falar falar até o fim dele, né? Vamos dizer assim, teria muitas outras aplicações, né? Mas eu acho que acho que foi extremamente edificante, né? Para numa primeira conversa e os irmãos, né? Que estão assistindo, como a gente disse, não se limite somente a sua opinião, né? Mas busque na Bíblia, né? Busque em Cristo, né? Aquilo que Deus espera de você. Acredito que é isso. E eu agradeço aí. Em nome de Jesus. Antes do Valdeir falar aí, irmãos, deixa eu só compartilhar aqui. O Valdeir é parceiro nosso, né? Então nós temos alguns livros escritos juntos aí, que é esse de bibliologia. Nós temos esse também de panorama, né? Quem vai estar assistindo a gente pelo YouTube aí, ou ficou com a gente aí. Panorama do Antigo Testamento também nós escrevemos juntos. E o último, que é o best-seller, né, que vendeu mais, que é Orando Salmos, né? Então, logo vem uma terceira edição aí já, e para a glória de Deus. E ele está fazendo aí, não sei em que pé que está, mas já está bem avançado, né? O Homens Fiéis. Vai sair pela editora Sublime, que é uma editora de suporte ministerial nossa aqui, e que ele está aí terminando de escrever para a gente seguir para as etapas próximas aí. Valdeir, suas considerações aí. Amém, irmãos. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? O Senhor tem colocado esse desejo no meu coração. Eu até compartilhei num grupo teológico que o Davi faz parte, sem querer estender muito, mas a gente fica muito assim, né, Lucas? Ai, Deus colocou no meu coração,
Deus revelou, Deus me mostrou, imaginando um sonho, e Deus habita em mim, o Espírito Santo habita em mim. Eu busco a santificação, nós, como igreja, né? Então, nós, como igreja, podemos fluir em ideias, em projetos para o reino. E esse desejo foi isso. Eu vi uma carência, como eu mesmo falei, alguns problemas que eu tive na minha vida particular, se talvez eu tivesse um material de apoio, uma ajuda, um bate-papo, um espaço, uma mesa como essa, talvez o dano seria menor ou seria totalmente evitado. Então, vendo essa carência, eu coloquei no meu coração trabalhar com masculinidade, me dedicar, e Deus tem abençoado, aí tem aberto as portas, eu tenho ministrado em alguns lugares, o pastor Davi abraçou a causa, investiu, me presenteou com a arte da capa, que está muito bonito, tem me ajudado, eu só quero agradecer ele também por abrir esse espaço aqui, para a gente poder falar desse assunto que é tão importante. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém, vamos orar? Pai querido, Deus Santo, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, pela vida do Lucas, do Valdeir, das nossas famílias, do nosso futuro. Pai, aqueles que estiveram conosco, aqueles que estão vendo em outro dia, em outro momento, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos homens em nossa casa, homens no comércio, homens, Senhor, na igreja. Meu Pai, que nós possamos exercer e praticar o exemplo que é Cristo. Meu Deus, o exemplo de homem perfeito. Meu Pai, então, nesse bate-papo, nós queremos te louvar, te agradecer pelo teu Espírito em nós e por nos auxiliar em toda dificuldade e debaixo do temor do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe quem ficou Deus com a gente. abençoe. Em nome de Jesus. Aqui não precisa sair agora, não.